Olá, olá! Aqui nesse vídeo a gente vai falar de algumas dicas simples, né? Pra você, nutricionista, que quer ajudar as crianças a comerem melhor, tá bom? Algumas dicas bem práticas para vocês colocarem em prática, né? Seja ali ensinando em um atendimento os pais a reproduzirem isso em casa, ou seja também para você aplicar, por exemplo, numa escola com um grupo de crianças, tá certo? Vocês vão perceber que várias delas se conectam com esses dois mundos, algumas vão ser mais específicas para o atendimento individual, outra para o coletivo, mas seja como for, vocês vão aproveitar bastante essas ideias aí para colocar em prática com as crianças. E você que está entrando por aí, me conte, eu tô vendo por aqui já a Paula Magalhães, a Rayana, a Raíssa, Edi Freitas, Tamires, Viviana, Letícia. Contem pra mim, meninas, vocês atualmente trabalham com atendimento individual ou vocês trabalham com escolas ou trabalham com ambos, certo? Coloca pra mim aqui qual é a tua situação do momento para eu entender um pouquinho de quem tá vendo essa aula ao vivo, tá certo? E eu fiz um resuminho aqui, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo. E aí eu tava pensando, tipo, conforme eu fui fazendo esse resumo, gente, como é incrível, né, que muitas vezes o nosso momento de falar sobre os alimentos com a criança, falar sobre alimentação com as crianças, tá envolvido com o quê? Com a hora de comer, né? A gente quer ir lá e, enquanto cuidadora, eu tô falando aqui, tá certo? Enquanto adultos, a gente acaba falando mais com as crianças sobre alimentação no momento que, de fato, ela tá indo comer. E naquele momento ela já tá, às vezes, com algumas restrições do tipo, eu não quero, isso eu não gosto, hoje eu não tô afim. E aí, aquele não é o único momento pra gente tentar um estímulo. Na verdade, se eu fico só falando sobre comida na hora da refeição, então coma mais um pouquinho, esse é gostoso, esse que isso, esse que aquilo, porque come que deixa forte, come pra ficar igual o papai, nossa, é importante comer cenourinha. Se eu fico só falando de comida nesse horário da refeição, isso é muito chato, né? Porque, gente, a refeição ela é um contexto social, é um contexto é um momento, né? Ou deveria ser um momento de nós nos sentarmos à mesa com amigos ou então com os nossos familiares para comer. E nesse momento a gente poderia falar sobre tantas e tantas outras coisas que não apenas alimentação, justamente para fazer desse momento um momento de socialização. Então eu acho que um dos primeiros, né, conforme eu estava fazendo o resumo, um dos primeiros insights é a gente mostrar para os cuidadores que a hora de comer, né, a hora ali do almoço, do jantar, do lanche, ela não tem que ser um horário para exclusivamente se falar de comida. De eu ficar ali repetindo, come mais um pouquinho, mais uma colherada, mas esse tá tão gostoso, mas esse que isso, mas esse que aquilo, né? Também podemos abrir espaço para outras conversas nesse momento. Para quê? Para fazer o horário da refeição ser um horário gostoso, ser um horário divertido, ser um horário de eu aproveitar, né? Tem famílias que eu acompanho e tudo mais, que quando eles vão comer, que eles vão para a mesa, eles utilizam uma das técnicas que eu ensinei, que é de contar um pouco como foi o dia. E aí, né, tem uma ferramenta de coaching nutricional infantil que a criança vai pontuando dia a dia o que é que ela mais gostou naquele dia e tudo mais, que tem a ver ali com o contexto da alimentação. E aí, uma mãe estava me contando que teve uma das crianças que falou assim: o que foi mais legal hoje foi poder, na hora do jantar, conversar com a minha família. Então, olha como isso é importante. Muitas vezes a gente deixa, né, de lado esse momento, ou então faz esse momento ser um momento de conversas não prazerosas também, né, de conversas que são mais desafiadoras, como do tipo, por que você tirou nota ruim na escola? Entende? Então é aquela hora que às vezes chega mãe, pai em casa, que vai todo mundo sentar e que daí quem tava em casa com o filho, tipo se a mãe tava em casa com o filho e o pai chegou da rua, agora eu vou contar o que é que seu filho aprontou hoje, sabe?
E não use o momento do jantar para isso. Eu sempre falo com os pais, né? A hora do almoço, a hora do jantar, use para vocês conversarem, mas não para dar bronca, não para chamar atenção, não para, entrar nessas conversas que são necessárias dos pais terem com os filhos, mas que vocês podem deixar para outro momento que não o momento da refeição, certo? Então, acho que isso é importante de ser conversado com os cuidadores no contexto de atendimento, assim como é importante ser conversado também com os cuidadores da escola, de quais conversas às vezes elas têm entre elas, né? Porque dependendo da escola, junta 2, 3 professoras no mesmo horário no refeitório, e aí elas ficam falando coisas entre elas. Então, que conversas são essas que as cuidadoras estão tendo? Qual é a situação que elas estão promovendo nesse refeitório? Porque eu lembro bastante de uma escolinha que eu ia, e aí, a primeira vez que eu ouvi aquilo, eu fiquei, nossa, por que será isso? Fazer uma reza bonitinha ali antes da hora da alimentação, né? E esse passo a passo que eles falavam, porque era bem estruturadinho, que era meio cantado, era uma reza cantada, né? No final ali, o ponto eles falavam assim, que agora era hora de comer, que não era hora de conversar, zíper na boca, papum. Aí eu, mas nossa, por que não pode ser hora de conversar, né? Se é um momento de partilha. Então, algumas vezes a gente vai precisar trabalhar com os cuidadores também, no contexto das crenças daquele momento da alimentação. Ah, Carol, mas se eu deixo de conversar, ninguém come. Opa, mas será que a gente consegue então aumentar 5 minutos para dar para conversar e ir comendo junto? Será que dá para eu fazer isso com a direção? Ou será que dá para você ir guiando? Ó, agora já falou bastante, agora vamos lá, agora come um pouquinho, deixa o outro falar. Tem outras formas de se fazer. Então, o momento da refeição tem que ser um momento prazeroso. E momentos prazerosos de comunhão, né? Momentos de refeição, vai gerar conversas. E essas conversas não necessariamente devem ser exclusivamente sobre a comida que se come. A gente também pode falar sobre a comida, né, que se está se comendo? Deve. Eu acho muito legal a gente estimular as crianças. Que cor é esse tomatinho que você tá comendo, né? Nossa, e essa alface que você tá comendo, ela faz creque na boca ou não? Ela é crocante ou não é? Como que é isso? Ah, e sei lá, essa cenourinha que você tá comendo, ela tá doce ou ela tá salgada na receita de hoje? Tudo isso dá pra gente conversar. E essas são dicas simples pra gente estimular as crianças a comerem melhor. Porque a gente tá reforçando a percepção delas com relação aos alimentos. Então, eu até coloquei aqui, né? Reconhecer as características de um alimento, eu prestar atenção naquele alimento, eu ter que investigar aquele alimento, me ajuda a ter uma melhor percepção do que eu como. E para eu ter essa investigação, geralmente também eu como um pouquinho mais devagar, né? Porque eu tenho que sentir esse sabor na minha boca, eu tenho que observar um pouco mais e eu tenho que estar mais no momento presente. E isso é ótimo para as crianças, né? A gente ensinar sobre isso para as crianças é maravilhoso. Então, seja de você fazer uma indicação para os pais, né, fazerem essa ação em casa ou para os cuidadores na escola, vai ser muito importante a gente falar sobre o estímulo para aquele momento do comer, né? Quais são, quando eu for falar sobre os alimentos, o que eu vou falar? Em vez de eu dizer, come tudo para ficar forte, eu posso estimular aquela criança a ter uma melhor percepção sobre os 5 sentidos envolvidos com aquele alimento, por exemplo. E isso vai ser até mais efetivo do que eu dizer, coma para ficar forte. E é engraçado que, né, quando os cuidadores começam a colocar isso em prática, as crianças muda o contexto. Aquilo que era só para ficar forte, que é mais uma colherada, mais 2 colheradas, mais 3, agora é só a última, vamos lá? Muda de perspectiva e aí as crianças começam a ficar mais curiosas e interessadas em contar sobre o que estão comendo. E um dia que porventura a gente não faça esse jogo, essa brincadeira ali naquela hora, às vezes elas mesmas puxam o assunto. Então gosto bastante de trabalhar esse reconhecer, né, as características dos alimentos. Aí eu coloquei aqui alguns outros pontos importantes da gente conversar com os cuidadores, porque qual é o ponto? E aí a gente volta naquele lance das conversas iniciais que vão, né, acontecer no momento da refeição. Todo mundo, assim, tem que comer. Isso é fato, né? A gente vai ter ali aquele momento da refeição e ponto. E esse momento da refeição, ele vai poder ser algo
prazeroso ou algo trabalhoso, algo desprazeroso, né? Algo que me causa pavor. E aqui pensando sobre a ótica do cuidador, tá bom? Nossa, tá chegando a hora da comida, ih, vai chorar de novo, vai espernear, ai meu Deus, ai que isso, ai que aquilo, ai agora, será que é melhor eu já fritar um ovo, porque eu sei que ele não vai comer carne mesmo? E aí começa, né, todo esse lance. Ou na escola, que a gente escuta muito, poxa vida, nossa, hoje o João ficou pra comer, e o João dá um trabalho pra comer, meu Deus, né? E aí já chega assim, já chega lá pra pedir o pratinho, ó, hoje o João tá aqui, hein, você já sabe, né? Então, a gente vai poder olhar esse momento sobre duas óticas. Ou ajudar a ser um momento mais prazeroso, ou talvez mais trabalhoso. E o que eu quero, enquanto nutricionista, é que para a criança esse momento seja mais prazeroso. Portanto, além dos auxílios que eu vou fazer para a própria criança, eu também preciso auxiliar os cuidadores a ajudá-lo a ter um momento de refeição mais prazeroso. A conversa é uma delas. Sim, a conversa é uma delas. Qual é outro ponto importante? O tamanho do prato que é oferecido para a criança. Em algumas situações, né, o que seria o melhor, o que seria o ideal? Seria a própria criança começar a fazer seu prato. E aí, gente, eu já vi, né, inúmeras situações, assim, de crianças aprendendo, porque o pessoal fala, poxa, mas não, se ela fizer o prato vai jogar muita comida fora, não vai saber colocar, não vai, né, colocar o legume, vai querer só pôr arroz e coisas do tipo. E eu já vi inúmeras situações de crianças fazendo os seus pratinhos de maneira, assim, maravilhosa, porque foram ensinadas para isso. Houve um tempo de paciência entre os cuidadores, né, para favorecer aquele momento. Isso tanto no lar quanto na escola. Então, na escola, dá sim pra gente colocar um sistema self-service, né, onde as crianças vão se servir. Agora, eu sei que existem algumas restrições, mas no geral, pensando aí num longo prazo, as crianças conseguem, gente, passar por estações que tenham mais a altura delas, se for o caso. Ou então, se você, eu já fiz isso numa escola, se você, né, não tenha os buffets baixinhos, eu tenho até uma aluna que eu visitei em Brasília, que ela montou esses buffets baixos para as crianças, né, mas no meu caso, por exemplo, eu não tinha isso. O que a gente fez? A gente colocou uns banquinhos que as crianças subiam nesse banco, elas andavam nesse banco para alcançar essa mesa mais alta para se servir. E aí sempre tinha um cuidador atrás ali ajudando. Qual é o passo? É a gente ajudar a criança a entender sobre a dinâmica de um prato, né? O que é necessário e quanto eu coloco, falar sobre repetição, falar sobre desperdício. E para isso tudo, né, gente, eu vou trabalhar o quê? Educação alimentar e nutricional, explicação com histórias, com exemplos, com brincadeiras sobre como montar esse prato. E as crianças pouco a pouco vão aprendendo sobre o que deve ir nesse prato, né? Se eu não consigo trabalhar essa autonomia por algum motivo, tá bom? Se por algum motivo ainda não é possível, então, Carol, olha, eu consigo deixar meu filho montar o pratinho dele na janta, mas na hora do almoço o nosso tempo é super restrito e eu não consigo, né? Eu não consigo pôr a mesa, por exemplo. E aí eu faço o prato lá rapidão, pego as coisas no fogão e levo esse pratinho pronto. Beleza. Qual que é o ponto importante, então, se esse prato vai chegar pronto para a criança? O cuidador não sabe o tamanho da fome da criança. Concorda? Eu não sei o tamanho da fome da criança. Ah, mas ele come todos os dias essa quantidade aqui. Gente, tem dias que a gente tá com um pouco mais de fome, tem dia que a gente tá com menos fome, né? Isso muda para o adulto e a criança também muda. Portanto, eu gosto bastante da questão da percepção da fome, né? Dessa conversa sobre filho, vou fazer seu pratinho de comida. Ou então, né? Turminha, agora tá na hora da gente ir pro almoço. Quem é que tá com fome de leão? Quem é que tá com fome de mosquitinho? E aí, esses bichinhos, gente, eu gosto de fazer um acordo prévio com as crianças. Eu não gosto de definir que, tipo, fome de leão é a fome muito grande, fome de mosquitinho é a fome pequena, né? Até porque eu nem definiria um mosquitinho assim. Mas eu uso sempre o exemplo porque eu pergunto pra criança, que animal que sente uma fome muito grande? Assim, quando você tiver com muita fome, seria fome de que animal? Que é muita vontade de comer. E aí o leão acaba que vem várias vezes, né? Mas já ouvi fome de cachorro, fome de cavalo, enfim, cada criança vai ter uma referência do que é a fome muito grande,
A mesma coisa para fome pequena. Tem criança que vai falar que é a fome do cachorrinho dela, porque é pequenininho. Tem outra que é do mosquitinho, da formiguinha, enfim. A partir do momento que ficou definido qual é o animal que representa essa fome grande, essa fome pequena, a gente pergunta para a criança qual o tamanho da sua fome hoje. Está igual à fome do bicho X ou do bicho Y? Ou então você pode também combinar, né, os tamanhos. Hoje a fome tá assim muito grande ou tá assim pequenininha? Como é que tá? E aí, gente, fazer um prato mais alinhado com isso. Você sabe qual é a rotina, mas ali o que é o dia a dia, né, como ele costuma estar, mas pode ser que naquele dia especial mudou. E é muito difícil, né? É engraçado, porque algumas vezes o meu marido chega com um prato de comida pronto pra mim, sabe? E quando ele não me perguntou como é que tá a fome, e aí ele chega com um prato, às vezes chega um prato cheio de comida e eu faço, nossa, meu Deus, e agora pra comer tudo isso? Parece que já trava. E a criança tem essa mesma, né, questão. A mesma coisa ao contrário, né? Você tá morrendo de fome e chega um pratinho assim e você fala, nossa, só isso? Ah, tá bom, posso repetir, né? Ainda é melhor do que a primeira opção. Mas cuidado na hora de fazer um prato para criança. Então, falar sobre isso com os cuidadores é uma dica muito simples, mas que faz diferença, principalmente se a gente está falando de crianças que precisam aceitar novos alimentos, para a gente não ter esse ponto de mandar mais comida do que é o tamanho da fome que ele tá naquele momento, tá? Principalmente também não colocar muito daquilo que a criança não gosta. Não é que não vai ter no prato, converse sobre isso. Ah, não gosto de pepino, não põe pepino no prato. Não, não é isso, mas você não vai desperdiçar pondo 10 pepinos, tá bom? Então, essa parte da conversa da fome, né? Do tamanho da fome da criança. Outra coisa que faz da hora da refeição mais simples, que é uma dica, né, fácil aí de ser colocada em prática, é se definir regras. Quais são as regras da nossa família no momento da refeição? Todo mundo fica à mesa até o final da refeição, né? Como que é aí pra vocês? Ah, todo mundo espera todo mundo acabar para servir a fruta. Quais são as regras? A mesma coisa na escola, quais são as regras? E aí, gente, as regras são conversadas antes, são estabelecidas antes. E existem as regras, né? Que, ao meu ver, regra é algo que é inegociável. Então, se tiver sugestões, a gente vai acordar antes, mas depois que tá ali, tem que ser cumprida. E aí, é também a hora que a gente conversa sobre os cuidadores, sobre o que realmente é regra e o que não é. Sobre o que precisa ter uma exigência e sobre o que não, né? Isso faz o momento da refeição ser mais leve, muitas vezes. As crianças, elas chegam num contexto que por vezes elas não sabem como é. Então as pessoas precisam explicar para elas como vai ser aquele momento da refeição. Então como é que a gente faz? Aqui a gente come primeiro a salada, né? Ah, faz sentido talvez para aquela criança comer a salada antes da comida? Não faz, né? Do restante da comida, porque salada é comida também, mas faz, não faz sentido? Essa é uma regra que, tipo, ela é necessária? Eu posso, talvez, disponibilizar toda a comida aqui, a saladinha vai junto? Então, para cada família vai funcionar de um jeito. E não vou ser eu que vou ditar essa regra, eu, profissional. Mas eu vou ajudar na conversa com o cuidador, e seja esse cuidador ali a direção que vai definir as regras da escola, né? Ou seja, esse cuidador, um pai e uma mãe que vai definir as regras de como essas crianças, né, vão comer ali no lar. O meu papel é ajudá-los a ver o que faz sentido e o que não faz. É dar novas óticas para eles, para favorecer ali o horário da refeição, tá? Falando em horário de refeição, outra coisa que é simples de ser conversada e que faz muita diferença é justamente sobre os espaçamentos de cada refeição, né? Tem crianças que chegam na hora das refeições principais, almoço, jantar, que sequer estão com fome por conta da última refeição que fizeram, do último lanchinho que fizeram. E não porque era belisco, porque era uma refeição programada, inclusive, para aquele horário, né? E aí não comem bem na próxima. Então é importante a gente conversar sobre os horários com os cuidadores, a gente entender as dinâmicas e as rotinas, e aí, se eu tô falando, né, de um atendimento individual na casa, entender as dinâmicas e a rotina de uma casa, do mesmo jeito que eu vou entender as dinâmicas e a rotina de uma escola no contexto todo, para poder pôr horários. Eu lembro que, a princípio, quando eu entrei nas escolinhas, eu achava um absurdo as crianças, né, jantarem 4 horas da tarde. Eu falava, meu Deus, esse é horário de lanche, né? Como é que vão jantar agora? 4 crianças entrando às vezes 15 para as 4 para jantar.
mas existia um contexto das atividades, do horário de saída das crianças, que aquilo era necessário. Então, sempre é importante entender os contextos. A mesma coisa quando eu converso com os pais, eu falo, olha só, beleza, seu filho come 11h30, porque o pediatra falou, por exemplo, que esse era o horário de comer, mas você come 12h30. Pra mim, seria muito mais importante ele ter o teu exemplo, vocês comerem juntos, vocês fazerem aquele momento da refeição. Será que você consegue dar uma adiantadinha no seu, uma atrasadinha no dele? Faz sentido? É possível isso no seu contexto ou não? Então, falar dos horários de refeições é uma das dicas que eu sempre dou para os profissionais, porque faz diferença. E não é falar assim, né? Que é aquele negócio típico de tipo, ai, que horas a criança acorda? Ah, tá, acorda nesse horário. Então, de 3 em 3 horas tem uma refeição. Não é isso. Porque não é assim que funciona o dia inteiro. Não é um dia inteiro pautado em 3 e 3 horas de refeição, né? Existem outras atividades. Desde a pessoa que vai preparar a refeição, ela está disponível naquele horário para preparar ou não, qual é o tempo que eu tenho disponibilidade para ajudar aquela criança a comer naquele horário ou não, né? E isso tudo tem que ser conversado, tá? Faz parte do nosso papel como nutricionista. Não é ir lá e dizer coma nesses horários, mas é ir elencando dentro dessas rotinas quais são as possibilidades para favorecer o interesse da criança na hora de comer aquele alimento, principalmente quando a gente está falando de refeições principais, tá? Outro ponto, uma dica simples, mas que faz muita diferença no trabalho com as crianças. Quais utensílios estão sendo utilizados? Isso não é só, tá, gente? Quando a gente vai falar, por exemplo, lá de introdução alimentar. Isso é durante várias fases das crianças. Então, os utensílios que estão sendo oferecidos para essa criança, né? Estão ajudando essa criança na hora da refeição, né? Estão ali, fazem parte de um contexto. E aí, isso vale dizer sobre tamanho de utensílio, tamanho de prato. Eu lembro de um local que eu fui, né, fazer uma piscina, e me trouxeram as colheres que eles serviam e tipo, gente, era uma colher assim, era quase uma colher de arroz, sendo utilizada como colher de sopa. Era a colher que as crianças comiam, imagina, né, aquele negócio de enfiar na boca, tipo, aquilo não é prazeroso. Então, também existem os utensílios que podem ser indicados. E eu não tô falando aqui sobre a compra de utensílios de criança, com desenho, nada disso. Mas eu consegui ajudar as famílias a avaliarem, porque eu até lembro bem que durante a faculdade, lá na USP uma vez, a gente foi fazer uma investigação de vários faqueiros, né? Eu tinha uma professora maravilhosa de técnica dietética, aliás, foi minha supervisora e tudo mais. E eu lembro que ela tinha vários faqueiros, e uma vez ela levou esses faqueiros. E a diferença de tamanho desses faqueiros, né? Tamanho de colher, tamanho de garfo. E aí isso acontece em várias outras situações, desde pratos que a gente utiliza, né? Copos. Então, como é que tá isso para criança? Esses que estão sendo utilizados são os melhores? E não só isso, até mesmo o material, né? Eu lembro que tinha uma escolinha que eu ia e que eles serviam as crianças nos pratinhos que eram uns pratinhos de plástico, assim. E tipo, não ficava bonito, porque imagina, punha molho uma vez no prato e manchava, sem contar a questão de contaminação e tudo mais, né? Mas aí as crianças ficavam, esse pratinho tá feio, isso e aquilo. Mas qual era o ponto sempre? Se cair no chão não quebra, se cair no chão não quebra. Eu falava, gente, quantas vezes as crianças derrubam esse prato no chão, né? Quantas vezes já caiu? Desde que eu cheguei aqui eu nunca vi um prato cair no chão. Então, beleza, eu entendi, mas será que não vai fazer parte eles aprenderem também que a maior parte dos nossos pratos são de vidro, né? E que é algo que eu tenho que ter cuidado para não cair no chão? E isso faz parte, inclusive, da educação alimentar e nutricional? Faz parte deles aprenderem isso também? Não faz? E tá bom, você tá com muito medo, será que não vai ser um inox que a gente vai usar? Enfim, né? Meu papel sempre enquanto profissional, o seu papel enquanto profissional é conduzir essas conversas e reflexões. Então aqui eu tô trazendo, né, pontos que você pode olhar para dar dicas para esses cuidadores, certo? Outro ponto envolvido aí com a alimentação da criança é mastigação. Então, eu preciso também explicar para os pais, né, esse processo, não só pais, mas para os cuidadores, esse processo das crianças terem um tempo necessário na refeição para, né, poder mastigar com calma, engolir aquele alimento, processar tudo que está acontecendo, mas que também não dá para ficar 1 hora, né, comendo naquela lentidão que na verdade põe na boca
aí fica assim, não come. E criança aprende a comer como exemplo. Daí que vem as minhas conversas que tem a ver com a questão dos horários, de tipo, você não consegue estar esse horário para comer com a sua criança? Ou então, no caso da escola, a gente não consegue pôr as professoras para comerem esse horário também? A Carol não consegue porque ela precisa ajudar as crianças. Beleza, a gente pode misturar algumas crianças de uma turma mais velha com uma turma um pouquinho mais nova? Faz sentido? Não faz? E aí, gente, não tem certo ou errado, mas vai ter o contexto da escola para você entender o que é possível de ser feito. A mesma coisa na casa, né? Existe o ideal, mas existe o possível dentro da rotina da família. Então, conversar sobre isso é importante. E aí, quais são outras maneiras quando não se existe o exemplo? Falei da fome dos bichinhos, a gente pode falar da mastigação dos bichinhos também, né? De falar dos bichinhos, né? E aqui é sempre numa história, numa conversa, você pode usar desenhinhos, mas falar como é necessário mastigar, falar que tem os dentinhos, que precisa morder, né? Que precisa engolir aquilo, por isso que a gente pica bem picadinho com o dente. Você pode contar a história dos dentinhos. Você pode... Eu lembro de uma criança que, nossa, a gente fez um trabalho lindo com ela, que ela comia rápido demais, assim, ela sentava, era tipo, comia, quero repetir. Aí a gente começou todo um trabalho com ela de, né, calma na hora ali de comer, de estar mais presente, que a comida estaria ali para ela repetir se fosse necessário e tudo mais. Mas uma técnica simples que a gente usou com ela tava numa fase da Frozen, né? Então, princesa Frozen, isso e aquilo, e usando a, como chama? A peruca de Frozen, né? E eu falei assim, você gosta da princesa, mas como será que as princesas comem? Será que elas comem assim depressa demais? Ou elas comem e deixam o talher no prato, mastigam e engolem. Aí comem mais um pouquinho, colocam o talher ali, mastigam e engolem. As princesas comem desse jeito, então você é uma princesa também, não é? Vamos começar a trabalhar assim? E pra ela fez super sentido. E nossa, a gente conseguiu muito avanço com essa criança, trabalhando essa conversa. Então, muitas vezes os cuidadores estão preocupados com a comida que tá no prato, simplesmente, né? Então, com o olhar voltado ali pro alimento. O que tá comendo? O arroz, feijão, a carne, se tem legumes, se não tem, né? Qual é a composição? E aí, se nós, nutricionistas, não abrimos os olhos deles para olharem todo o contexto, que não é simplesmente só o que se come, mas também como se come, com quem se come, quando se come e tudo mais, né? Se a gente não dá essa perspectiva, muitas vezes eles não vão entender sobre influências que eles podem fazer nesses momentos para ajudar essa criança a comer melhor. Faz sentido, gente? Conta aí pra mim, faz sentido isso? E aí, é legal, né? Sempre vocês terem esses momentos de conversas com os cuidadores que vai além do alimento em si. Outro ponto legal de se trabalhar, né, que eu anotei aqui, é fazer uma transferência de um momento de refeição para o outro. Escuto vários cuidadores de crianças reclamando que na hora de comer a criança ou vai batendo o pé porque estava assistindo o programa preferido dela, né? E tava na TV, filho, vem comer, hora de comer. A mãe vai lá, desliga a TV e a criança vai chorando comer porque, né, desligaram a TV dela. Ou outras crianças que chegam no refeitório da escola não estão nem aí para comida. E eu sempre pergunto, tem um momento de transição? Porque a gente sabe, né? Nós adultos sabemos, sei lá, meio-dia vai ser o horário do almoço. A criança sabe? Como que tá isso? Tá sendo conversado? Na hora que eles estão saindo de um ambiente e indo para outro, eu tô falando sobre os alimentos que vão ter disponíveis ali para ela? Sobre o que foi feito? Tô criando uma curiosidade? E aí, se isso não está sendo feito, a gente vai estruturar como vai ser feito, né? Essa conversa também é importante, ao meu ver, esse pré-refeição, né? O momento entre qual é a atividade anterior que eu tô fazendo. Será que a melhor atividade anterior para as crianças irem comer é sair da atividade física, que eles vêm e vai direto para o refeitório? Será que dá para ter um relaxamento antes? Para chegar um pouquinho mais calma na hora do refeitório, mais presente, né? Qual que é essa aula que tá tendo antes das refeições? Qual atividade meu filho tá fazendo antes da refeição? Do que ele tá brincando? A gente tá ficando presente antes de ir para a refeição? Essas perguntas são importantes de serem feitas por os cuidadores e, se não está sendo feito, de ajudá-los a conseguir fazer.
tá? Adoro trabalhar também falando de presença e tudo mais, estar ali na hora da refeição, com músicas na hora da refeição, tá? Existem algumas músicas que se chamam metamúsicas e que elas ajudam bastante por conta da questão da frequência da música, né? Se você, enfim, lembrar aí da parte de física e tudo mais, a gente tem essa interferência da propagação Hertz. Então existem algumas músicas, se vocês colocarem metamúsica, que ajudam nesse momento, né, da hora da refeição ali. Outra coisa, entender, lembra o que é regra e o que é negociável e o que não é? É incrível que se propagou bastante sobre a questão do momento da refeição não ser momento de brincar, né? Não ser momento de brinquedo. E aí, gente, eu sempre converso sobre o que é regra, né? Qual é a regra? Por quê? Por que não ter brinquedo na hora da refeição? Por que a gente fala sobre isso quando fala? E aí eu consigo entender que é porque eu preciso que a criança se concentre na hora da refeição, que ela preste atenção no que ela está comendo. Se eu tiver algum brinquedo que ajude essa criança a se concentrar na hora da refeição e prestar atenção naquilo, será que eu posso utilizar? Será que pra mim não vai ser bom naquele contexto? Porque quantas vezes eu vi cuidadoras na escola lutando para arrancar um brinquedo da mão da criança, que eu tava ali, né, e tudo mais, na sala de aula, e a cuidadora quer deixar lá e a criança tá tipo, me devolve, eu não quero. E aí, vai pra hora da refeição, todo nervoso, agitado, chorando, não come. E talvez se o brinquedo tivesse ido pra hora da refeição e a gente tivesse brincado de dar uma colherada por brinquedo e uma pra mim, ele ficasse concentrado. Então, quais são os motivos? Por que você está definindo essas regras? Como que aquilo agrega ou não para a hora da refeição? Para mim, não existe 100% certo, 100% errado. Existe contexto, o que faz diferença para aquele contexto, para aquela criança, tá? E falei dos utensílios, né, apropriados. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa que ficar aqui. Acho que é isso, minha gente. Algumas dicas assim simples que eu quis separar para vocês e falar delas mais pontualmente, porque eu acho que faz bastante diferença quando o nutricionista explora um pouco além do alimento, do nutriente. Aí a gente consegue dar uma abrangência do todo, né? Porque seja como for, as pessoas não vão comer, inclusive as crianças não vão comer por conta dos nutrientes. Não é isso que motiva nem eu, nem vocês, né, minhas caras, a irem lá e comermos. Não é isso que nos motiva a ir comer. A gente come por conta de um contexto muito maior, muito mais abrangente. E, portanto, esses contextos têm que ser conversados com os pais. E se eu quero que uma criança coma melhor, ou porque, né, tá selecionando alimentos, eu quero incluir mais alimentos, ou porque tá comendo, igual eu falei, aquela criança tava comendo, né, com certa ansiedade, ou porque tá precisando melhorar a qualidade dos alimentos, não vai dar só para eu falar sobre os alimentos em si, eu tenho que falar de um todo, de um contexto geral. Então aqui foram algumas dicas pontuais para vocês poderem utilizar por aí. Espero que tenha feito sentido, que vocês gostem. E agora eu quero ouvir de todas elas, coloca aqui pra mim nos comentários, de todas elas, qual fez mais sentido pra você, tá certo? Aliás, acho que a gente podia fazer diferente, né? Vocês podiam tirar um print aí e colocar lá nos stories de vocês, porque eu já ensinei isso, né? Se vocês ficam aqui comigo na live, significa que você usou o seu tempo pra aprender. Então, as pessoas que te seguem têm que saber disso, que você tá aqui se aprimorando e tudo mais. Então, coloca uma foto lá, marca Atitude de Nutrição nos seus stories e coloca das dicas, aquela que, nossa, amei a dica de... E aí você coloca lá qual foi a dica principal que você gostou, tá certo? Eu vou adorar saber quem é que tava por aqui, poder ver e poder repostar nos nossos stories também. Vamos lá, vou ficar paradinha pra vocês tirarem uma foto bonitinha. 1, 2, 3 e... X! E é isso, gente. Eu acho que assim, pra mim, de todas, o que vale dizer é que comer tem que ser um ato de prazer, né? Comer tem que ser prazeroso. Comer tem que ser um momento feliz. Tem que ser assim pras crianças também. A gente come, enquanto adulto, quantas vezes a gente não sai pra ir comer fora, a gente não vai comer, né, com o namorado, com o marido, vai comemorar alguma coisa no restaurante com a família, faz os churrascos de família, as famosas macarronadas, o bolo na casa da
avó, né? Tudo isso tem a ver com momentos de partilha, de prazer, de compartilhamento. E aí, algumas vezes com as crianças, o nosso olhar é nutrir a criança, fazer ela comer, fazer ela comer, fazer ela comer, né? Fazer com que a criança coma esse prato, que coma tantas colheradas. E a gente esquece que comer vai muito além disso e que a criança vai ter que aprender esses contextos também. E que aí é meu papel, enquanto cuidador, estimular esses momentos. E que possivelmente isso faria até a criança comer melhor, né? Se esse contexto fosse positivo, possivelmente, e aí é claro, né, minha gente? A gente tem N crianças que existem as crianças que têm dificuldades alimentares, que têm questões, né, patológicas que precisam ser trabalhadas, mas eu aqui falando num contexto mais abrangente, a gente tem N crianças que precisam de ambientes que favoreçam a alimentação e que não sejam ambientes de tipo nutrir a criança simplesmente com um prato de comida e é isso e pronto, acabou. Mas tem todo o momento do prazer, desde a hora que eu saio desse ambiente anterior que eu tô, até a hora que eu chego à mesa para comer, as pessoas que estão comigo, como eu sou estimulado, como esse prato chega até mim, quanto tempo eu tenho para comer, né? Quanto eu estou sendo respeitado ou não naquele momento, quanto precisa ser muito rápido, muito devagar aquele momento, porque existe um tempo também necessário ali para se desfrutar o momento. E depois disso, como que é essa saída, né, do que é conversado, o que é falado nesse contexto alimentação. Então, eu acho que a gente tem muito aí o que aumentar a visão das famílias, tá certo? Olha só, um beijo pra vocês, espero que tenha feito sentido. E é isso, nos vemos segunda-feira que vem, às 18 horas, live aqui na Atitude em Nutrição. E amanhã, minha gente, amanhã tô indo pra Macapá, né, visitar uma das nossas alunas, a Luana. Você que tá aí, acompanha tudo nos stories, que eu vou mostrar como que vai ser essa mentoria presencial com elas e vocês conhecerem um pouquinho ali do cantinho dela, de como é que está sendo a construção da nova sala dela, e eu vou dividir nos insights com vocês, tá bem? Beijinhos, tchau, tchau!